Aí. Então, boa noite, pessoal do Vieira aí, do mini curso astronômico. Estamos iniciando aqui a sexta aula, certo? Na verdade, a penúltima aula, né? Então, estamos chegando aí na reta final já. Então, faltam ainda 2 encontros, esse e mais um. E o tema de hoje é sobre planetas, né? Planetas rochosos e planetas gasosos, né? Boa noite aí, pessoal. Certo? E a gente teve na última aula, né, o bate-papo astronômico, né, com o professor Rodolfo Lang. Acho que a Laura, não sei, acho que ainda não postou ainda o bate-papo lá no Classroom, né? Ainda falta postar. Mas, assim, os quatro, na verdade, os cinco, né, primeiros encontros foram alguns temas diversos e a gente discutiu bastante. Aí, nesse sexto encontro, foi só para fechar um ciclo, né, só para tirar dúvidas, fazer um bate-papo, e a Laura convidou esse professor que foi o orientador dela lá de Bauru, né, naquele projeto Caça Asteroides que ela fez no ano passado. E aí ele conversou com a gente lá, discutiu um monte de coisa, certo? E aí agora a gente vai finalizar com esses dois próximos encontros, certo? A aula de hoje é então sobre planetas, os planetas do sistema solar, os rochosos e depois os gasosos. Certo? Então, Laura, você vai começar aí, né, pra gente, então, falando sobre esse tema. Passa a palavra aí para você. Isso mesmo. Boa noite a todos que estão aqui junto com a gente assistindo essa aula de hoje. O tema da aula de hoje é o sistema solar e os planetas, tanto rochosos quanto gasosos, que compõem esse nosso sistema solar. Então, inicialmente, esse é o primeiro modelo que a gente conhece quando a gente está dando início nas aulas de ciências. Normalmente, já no quinto, sexto ano do ensino fundamental, a gente tem contato com esse modelo em 2D, onde a gente conhece a rotação dos planetas, a translação deles em volta do Sol, que é a nossa estrela central do nosso sistema solar. Então, normalmente a gente vê nesse modelo aqui em 2D, onde a gente só tem essa percepção de cima do que seria esse movimento que o sistema solar faz. Porém, o sistema solar, como a gente bem sabe, ele está se movimentando pelo nosso universo, dentro da nossa galáxia, então não teria como ele estar presente exatamente nesse modelo em 2D, senão ele estaria, de certa forma, estático no plano da nossa galáxia, porém em movimento somente dentro do sistema solar. Portanto, o mais aceito é que o sistema solar estaria nessa movimentação aqui, onde na verdade todos os planetas realmente se movem, orbitam o Sol, porém eles não estariam parados somente dentro daquele plano que a gente tem no modelo inicial. Então, quando a gente vê no modelo 2D, normalmente, é esse modelo aqui de cima, onde a gente percebe aqui no finalzinho, onde ele está em movimento, porém a gente tem essa percepção somente nessa imagem aqui estática. Explicando aqui para vocês sobre esse vídeo, essa simulação que foi apresentada, todas as formas de onda no nosso universo são dinâmicas em espirais, os quais se movem através da estrutura do espaço. Pensando dessa forma, no nosso sistema solar, viaja a uma velocidade média de 515 mil mAh, ou seja, nessa mesma velocidade rápida, o sistema solar levaria cerca de 230 milhões de anos para percorrer todo o caminho ao redor da nossa Via Láctea. Dessa forma, se aprofundando mais no que é o sistema solar, de forma resumida, ele é o conjunto que é constituído pelo Sol e por todos os corpos celestes que estão sob seu domínio gravitacional. E o que compõe esse sistema solar? O Sol, principalmente, que é a nossa estrela central que está no centro do nosso sistema, além de todos os planetas,
onde nós temos 8 planetas, que são mais conhecidos no nosso sistema solar, onde os 4 primeiros são rochosos e os outros 4 são gasosos. Além também do cinturão de asteroides, que também já foi citado e falado com mais profundidade em uma de nossas aulas, inclusive em uma das primeiras, além dos planetas anões, como é o caso de Plutão. Além também dos demais corpos celestes, como cometas, luas e asteroides. A força gravitacional que o Sol, ou seja, nossa estrela central do sistema solar, exerce sobre os corpos que estão presentes nesse sistema é tão grande que se estende por quase 2 anos-luz. Assim como seus corpos celestes giram em torno do Sol, o sistema solar também gira em torno do centro da nossa galáxia. Ele se move a mais de 800 mil quilômetros por hora e completa uma volta ao redor da Via Láctea a cada 225 milhões de anos. O nosso sistema situa-se em Órion, um dos braços menores da Via Láctea, assim como quase todas as estrelas que enxergamos a olho nu. O sistema solar teria se originado há 4,6 bilhões de anos atrás, onde tudo se deu início a partir de uma nebulosa, no nosso caso, solar, onde quando ocorreu alguma perturbação gravitacional, essa perturbação pode ter ocorrido através da explosão de uma estrela próxima, por exemplo, o material contido dentro da nossa nebulosa começou a se aglutinar, ou seja, todo o material que estava dentro dessa nebulosa se uniu e fez ligação entre si, formando assim uma estrela. Então, até esse momento, sabemos de forma bem simplificada como teria surgido uma estrela, no caso do nosso sistema solar, o Sol, mas como teria formado os planetas e as órbitas deles. Tudo isso é explicado através do que ocorre dentro da formação dessa nova estrela. Ao redor da estrela, que está sendo formada, passa a rotacionar todo o material da nuvem dessa nebulosa. E esse material fica girando em uma alta velocidade. Esse fenômeno é conhecido também como disco de acreção, composto por poeiras e gases. Através desse disco, que é formado ao redor dessa estrela, é originado todos os planetas e objetos que temos conhecimento e que estão presentes em nosso sistema solar, como, por exemplo, os cinturões, cometas, luas, satélites, além dos satélites naturais, que são também conhecidos como luas dos nossos planetas. Ao lado, podemos ver uma simulação do que ocorreria se o Sol fosse substituído. O Sol, como podemos ver no vídeo, é apenas um pontinho minúsculo nesse sistema solar que faz toda a diferença. Porém, se ele fosse substituído por estrelas maiores, com certeza ocupariam órbitas desses nossos planetas e, consequentemente, esses planetas não existiriam no nosso sistema. Aqui, por exemplo, o caso da Pollux, da Arcturus, e quando chega na Ringel, já ocupa toda a órbita de Mercúrio. Parando inclusive em uma das maiores, que ocuparia até a órbita do nosso último planeta ainda desse sistema solar. Então, com certeza, se no nosso sistema não existisse o Sol, ele fosse substituído por qualquer outra estrela, nós, por exemplo, não existiríamos, porque nossa órbita estaria sendo ocupada por essa estrela. Porém, também existe a possibilidade da colisão de galáxias. Como sabemos, no nosso universo existem diversas galáxias além da nossa, como, por exemplo, a nossa galáxia vizinha de Andrômeda, e aqui uma simulação do que aconteceria se a nossa galáxia entrasse em colisão com a nossa galáxia vizinha.
Está previsto para que daqui a 4 bilhões de anos, a nossa galáxia, por exemplo, acabará colidindo com a nossa galáxia vizinha em espiral, Andrômeda. Essa colisão de galáxias é um fenômeno que ocorre no universo, no qual as galáxias, diferentes galáxias no caso, acabam se chocando. Embora esses processos não possam ser observados ao todo, podemos prever o que acontecerá graças à gravidade. Daqui a cerca de 4 bilhões de anos, a nossa galáxia, a Via Láctea, ela entrará em processo de fusão com essa galáxia vizinha, na qual atualmente está a 2,5 milhões de anos-luz de distância. Apesar do universo estar em expansão, como dito na outra aula que está gravada e também disponível, com a maioria das galáxias se afastando uma das outras, as duas possuem interação gravitacional mútua, as quais direcionam elas para uma colisão, com uma velocidade de aproximação de cerca de 400 mil quilômetros por hora em relação à Via Láctea. De todo modo, as chances dessas estrelas das duas galáxias colidirem é muito remota, por causa da imensa distância que existe entre elas. Entretanto, elas serão direcionadas para órbitas aleatórias, totalmente diferentes em torno do novo centro galáctico que se formará. Por isso, o Sol e, consequentemente, os outros corpos do Sistema Solar serão movidos para outra região da galáxia, provavelmente bem mais afastadas do centro, porém, sem o risco de serem destruídos. A fusão das galáxias levará mais 2 bilhões de anos para se completar, e no fim, formarão uma imensa galáxia elíptica. Antes de entrar um pouquinho no planetas rochosos, vamos retomar um pouquinho para a parte do Sol, onde o Sol é aquele que é tido como a divindade para as mais diversas culturas, e ele é chamado pelos astrônomos de anã amarela, onde sua luz parece tão intensa para nós devido à proximidade em que ele se encontra da Terra, que em cerca de 5 bilhões de anos o Sol ficará sem hidrogênio. Assim que todo esse hidrogênio for usado, o Sol sairá dessa fase estável que ele está. Sem nenhum hidrogênio deixado para se fundir no núcleo, uma camada de hidrogênio de fusão se formará em torno do núcleo cheio de hélio. As forças gravitacionais assumirão controle, comprimindo o núcleo e permitindo que o resto do Sol se expanda. A nossa estrela crescerá e será maior do que podemos imaginar, tão grande que envolverá os planetas internos, incluindo a Terra. E é nesse momento que o Sol se tornará uma gigante vermelha. Atualmente, sabe-se que a distância do Sol em relação à Terra é, de forma arredondada, aproximadamente 150 milhões de quilômetros, correspondente a uma unidade astronômica. Ele é composto de 74% de hélio e 24% de hidrogênio, e sua massa corresponde a 99,8% da massa de todo o Sistema Solar. Já o seu volume corresponde a 1 milhão de vezes mais do que o que tem dentro da nossa Terra. Uma última curiosidade do Sol é que, mesmo estando a toda essa distância, se o Sol simplesmente se apagasse, nós aqui da Terra só notaríamos esse sumiço 8 minutos depois. Indo para os planetas rochosos, vamos começar por Mercúrio. Mercúrio, que segundo a mitologia, é o deus romano da venda, do lucro e do comércio, além de ser o mensageiro do deus Júpiter. Por ser um planeta mais próximo do Sol, sua observação realizada da Terra ainda é difícil, sendo até hoje o planeta menos conhecido do Sistema Solar. Galileu foi o primeiro a observá-lo de seu telescópio, mas somente através da sonda Marine 10 que foi possível captar e descobrir mais detalhes da sua superfície e composição. A cada 3 rotações que Mercúrio completa, somente 2 translações são feitas, pois
leva 59 dias para completar o seu período de rotação e 88 dias para completar o seu período de translação. A superfície de Mercúrio é muito parecida com a da Lua, pois possui muitas crateras e marcas de choque do passado. Também a sua atmosfera é muito fina, o que acaba impossibilitando a retenção de calor. Por conta disso, ele acaba tendo temperaturas muito elevadas, pois a parte facial da frente desse planeta, que está exposta ao Sol, chega a ter uma temperatura de até 426 graus Celsius. Já o lado que não está recebendo essa energia luminosa do Sol, chega a ter temperaturas de até menos 173 graus Celsius. Indo para Vênus, o dia em Vênus leva aproximadamente 243 dias para completar um dia completo. Porém, o seu ano leva muito menos tempo do que um dia nesse planeta. Ou seja, se nós passássemos 225 dias da Terra nesse planeta, estaríamos completando um ano, enquanto se nós passássemos 243 dias terrestres em Vênus, nós apenas estaríamos completando um dia. Ou seja, o dia lá teria uma proporção muito maior do que a de um ano. Isso acaba sendo devido a um ou mais impactos com muitos outros corpos que existiam nos primórdios do sistema solar. Posso só fazer um comentário aqui rapidinho? Só para um ano no planeta, um ano no outro. Só para caso que alguém esteja confuso aí, esse dia que nós estamos falando é uma rotação, né? De 360 graus ao redor de si mesmo. Isso é o dia. No caso desse planeta aí é diferente do tempo que a Terra gira em torno de si mesma. Esse ano seria a volta completa ao redor do Sol, certo? Então, o ano, entre aspas, de cada planeta seria essa volta completa ao redor do Sol, e o dia, entre aspas, seria uma rotação em torno de si mesmo. Só para não ter muitas confusões aí, falou várias vezes. Beleza. Exatamente. Porque enquanto na Terra a gente leva assim, um movimento de rotação em torno do próprio eixo somente aproximadamente 23 horas e 56 minutos, em Vênus leva 243 dias. Já como o professor falou, para ele fazer esse movimento de rotação em torno do Sol, leva 225 dias. Então, o dia lá leva muito mais tempo do que o ano. Além também de que em Vênus, ele acaba girando no sentido contrário dos demais planetas. Sua atmosfera é coberta por uma nuvem muito densa, e sua temperatura também é muito elevada, chegando até 457 graus Celsius, justamente por conta do efeito estufa que ocorre nesse planeta. Voltando aqui um pouquinho, explicando o efeito estufa, que normalmente a gente já tem esse contato na escola, principalmente em aula de ciência ou até mesmo de geografia. Nós temos essa noção de que o efeito estufa é produzido por dióxido de carbono, clorofluorcarbonetos, metano e óxido nitroso. Porém, o CO2, ou seja, o dióxido de carbono, é muito mais perigoso por ser uma molécula que é estável e perdura por muito tempo quando está em contato com a atmosfera. Assim como ele tem essa parte perigosa, ele também tem uma importância muito grande, pois é através do dióxido de carbono que é possível produzir o efeito estufa natural, que torna a temperatura mais amena, por exemplo, no nosso caso na Terra. Também temos a consequência de que sem esse efeito estufa natural, a temperatura média seria de aproximadamente 38 graus Celsius negativos. Então, da mesma forma que ela pode ser perigosa em alguns planetas, ela também é muito importante para controlar essa parte de temperatura e do clima. Então, aqui vemos na parte de aquecimento global, também retomando um pouquinho de história, que a partir da Revolução Industrial do século XVIII, a quantidade de dióxido de carbono na atmosfera vem aumentando até os dias de hoje, o que vem provocando um aumento na temperatura média
e também nas alterações no clima. Então, da mesma forma que aqui na Terra nós sentimos essa mudança climática por conta do efeito estufa e do aquecimento global, nós também podemos ver quanto isso interfere em outros planetas com temperaturas que ao mesmo tempo podem ser muito elevadas, também podem ser temperaturas congelantes. E voltando aqui para a área de astronomia, chegamos na Terra, onde tem a idade de aproximadamente 4,6 bilhões de anos. Seu diâmetro é de 12.756 quilômetros, sendo o terceiro planeta mais próximo do Sol, possuindo, segundo estimativas, aproximadamente 8,7 bilhões de espécies, incluindo o ser humano. Porém, esse número não é preciso de quantas espécies estão vivas aqui na Terra, justamente por conta dessa variação que ocorre quando a gente realiza diferentes pesquisas de cada uma das espécies. Aqui podemos ver que a gente fala em movimento dos planetas, movimento das galáxias, movimento principalmente do sistema solar dentro da galáxia, e usamos a medição de velocidade da luz. Então, ao lado, podemos ver uma simulação do que seria a velocidade da luz em volta da Terra indo até a Lua, da Terra até Marte e do Sol até a Terra. Como podemos ver aqui, em volta da Terra, a cada 1 segundo que piscamos, essa velocidade da luz daria a volta na Terra em aproximadamente 7,5 vezes. Da Terra até a Lua também vemos uma velocidade bastante constante, até parecendo com uma bolinha de ping-pong indo da Terra até a Lua, porém, da Terra até Marte vemos que ela se movimenta muito devagar. E do Sol até a Terra menos ainda. Por isso, quando falamos que se o Sol sumisse, por isso falamos que se no caso o Sol simplesmente sumisse, nós só nos daríamos conta de que ele sumiu após 8 minutos por conta dessa velocidade da luz. Então, até a luz do Sol simplesmente apagar e chegar aqui na Terra toda essa escuridão, levaria em torno de 8 minutos. Já a Lua é o nosso quinto maior satélite do Sistema Solar. Estima-se que a formação da Lua tenha ocorrido há cerca de 4,51 bilhões de anos, ou seja, pouco após a formação da Terra, sendo a Lua o maior satélite natural de um planeta no Sistema Solar, em relação ao tamanho de seu corpo primário. Ela tem 27% do diâmetro e 60% da densidade da Terra, sendo formada a partir dos detritos de impacto de proporções gigantescas entre a Terra e um outro corpo do tamanho de Marte. Quando falamos da Lua, uma das teorias da formação mais aceita é de que ela teria surgido a partir dessa colisão da Terra com um planeta do tamanho de Marte chamado Theia, há cerca de 4 bilhões e meio de anos atrás. O choque de diversos asteroides e cometas mudou totalmente a paisagem da superfície lunar, justamente porque a Lua não possui atmosfera, então o impacto que ela recebe é muito maior. Onde a sua superfície também é composta por inúmeras crateras de impacto, vulcões, depressões, colinas e valas. Porém, além dessa teoria, temos também uma outra teoria bastante interessante, de que devido à quantidade de substâncias de urânio em nosso sistema solar, lá nos primórdios, quando o sistema solar ainda estaria se formando, uma explosão nuclear natural poderia ter acontecido dentro da Terra, expelindo material para a órbita, e esse material teria se unido formando assim a Lua. Para representar essa suposta formação da Lua, temos aqui um vídeo de como teria sido essa formação. Ou seja, que podemos ver que a Lua ainda está bastante, a Lua não, a Terra no caso, está bastante avermelhada, justamente porque ainda não havia acontecido o esfriamento terrestre. Aqui no canto, bem pequenininho, quase não dá para ver, nesse pontinho cinza seria um corpo
vindo de alguma direção do universo, que acabaria impactando com a Terra. A partir do momento que ele faz esse impacto, ele solta no universo inúmeras matérias e partículas. E aqui ao canto, como podemos ver, essas partículas e matérias teriam aos poucos se unido. Então aqui ela vai se unindo uma a outra e dessa forma teria formado a Lua. Quando falamos de Marte, falamos também de que existem grandes estruturas de canais na superfície de Marte. Então, acreditava-se que foram criadas por vida inteligente. Apesar do envio de muitas sondas, ainda não se encontrou nenhuma evidência de vida lá, nem mesmo microscópica. Marte, inclusive, segundo a mitologia, seria o deus da guerra, também guardião da agricultura. Ele equivale ao deus grego Ares, onde há 4 bilhões de anos atrás, Marte pode ter sido uma aparência bastante agradável, assim como a da Terra, contendo oceanos e temperaturas bastante baixas. Porém, por razões que ainda não conhecemos até então, seu campo magnético se dissipou, deixando o planeta exposto aos ventos solares, causando a perda de grande parte de sua atmosfera e de toda a água líquida da superfície, o que teria transformado Marte, então, em um deserto gélido. A atmosfera de Marte é composta por 96% de dióxido de carbono, CO2. Quando falamos de dióxido de carbono, também podemos remeter ao famoso gelo seco, que é aquele gelo que normalmente vemos também em experimentos. A gravidade de Marte corresponde a 36% da gravidade terrestre. Sua temperatura no inverno chega a ser de 143 graus Celsius negativos, ou seja, é extremamente congelante, enquanto no seu verão chega a 35 graus Celsius. Então, a média de temperatura em Marte é de 67 graus Celsius negativo. Portanto, podemos ver também alguns problemas que temos para colonizar Marte. Muitos supõem que daqui a alguns bilhões de anos, até mesmo daqui a um tempo, seria possível colonizar Marte, porém vemos diversas dificuldades para isso. Algumas delas são a variação de temperatura comparada da Terra. Então, o ser humano teria que se adequar à temperatura de Marte em relação à temperatura que estamos acostumados aqui na Terra. Além também do solo de Marte ser infértil, onde mesmo que levássemos um estoque imenso de comida para lá, em algum momento acabaria se esgotando. Também temos tempestades que chegam a cobrir A Oi, Camille Camille, pode sim. levantou a mão? Ah, tá. Diga lá, Camille. Ah, tá bom. É uma pergunta, porque eu também sou fascinada com esse negócio de planeta, planeta, essas coisas, é isso daí. Mas, eu queria perguntar sobre Marte. Porque, tipo, eu fiquei sabendo que ia ter uma viagem para lá, uma missão para lá, para colonizar. Isso seria o quê? Em 2022, mais ou menos? Porque eu não tive mais notícia em relação a isso. 2022, já ano que vem. Eu não sei se é 2022, eu acredito que seja. Então, esse ano foi enviado a sonda lá, né, para ver, principalmente fotografar a área, porque até então a gente não tinha imagem colorida de Marte. A gente tinha imagens de algumas sondas e satélites. Porém, ainda está sendo estudado essa parte do solo, principalmente, porque se for feita a colonização em Marte, com certeza a gente precisa se manter de alguma forma. Então, Sim, sim. sim, então mesmo que a gente saísse daqui da Terra, entrasse em um foguete, a gente teria que lidar principalmente com a pressão psicológica de estar lá com outras pessoas, em uma quantidade bem pequena, porém bastante isolada até chegar em Marte. Além, é claro, do estoque de comida que seria feito para cada um. Então, não se sabe por quanto tempo seria possível manter as pessoas lá, fazer essa viagem, que é bastante longa.
Então, a gente vê que ainda tem certos problemas para colonizar Marte, porém, ainda estamos em busca, né, e na expectativa de achar alguma forma de fazer essa colonização e, quem sabe, levar o ser humano a passar a residir em Marte. E a Marte é o planeta mais próximo da gente colonizar, né? O mais Isso. habitável. Ah, sim. É o que tem as características, assim, de certa forma, é as características mais próximas da Terra. Porém, Sim. também a gente teria que se adequar bastante a Marte, principalmente por conta das tempestades que tem lá, porque por ser um deserto gélido, acaba que essas tempestades de materiais rochosos acabaria que tamparia principalmente o Sol desse planeta, e a gente teria que lidar principalmente com os ventos solares. Então a gente estaria muito mais exposto à radiação solar do que a gente está aqui na Terra por conta da atmosfera. Porque em Marte a atmosfera acaba sendo muito menor do que a gente tem aqui na Terra. Sim. Ah, entendi. Pandemia é um treino para ir para Marte, né? Estão comentando aí. Isso. Ó, mas só um comentário, ô Camille. Isso aí que você escutou é que eles estão, acho que eu vi isso essa semana, inclusive, que eles estão fazendo um foguete bem grande, assim, maior desde a época lá da década de 60 que eles foram na Lua, que é o foguete para ir para a Lua. Eles querem ir na Lua mais uma vez, né? E querem fazer um foguete maior para ficar lá na estação internacional. E de lá dessa estação é que vai sair uma nave para Marte. Aí até em 2030, não sei, tem um prazo aí, pelo menos uns 10 anos. Eles querem ir para Marte, né? Mas o prazo mais. É que eu gosto bastante dessas coisas, sabe? Tanto que eu não sei Inclusive, se você sabe, você sabe aquele filme Interestelar? sim, Sim. É o meu favorito, eu amo ele. é uma estrela estelar, né? Inclusive, sobre Marte, tem uma proposta, inclusive, do Big Brother, vamos dizer assim, o Big Brother em Marte. Não sei se alguém já ouviu Ai, falar meu sobre isso. Deus! Eu não sabia Eu, dessa. não, a primeira missão que vai ser para ir para Marte vai ser uma missão só de ida. Pelo menos essa é a conversa que se fala hoje, né? Sim, só de Não ida, vão eu fiquei voltar. sabendo. E essas pessoas que forem os primeiros humanos a colonizarem Marte, sei lá, daqui a 10 anos ou mais, é, vai ser tudo televisionado, né? E os direitos autorais de imagem já foram comprados. Vai ser o Big Brother em Marte, que é aquele cara, o Elon Musk, né? Não sei se alguém conhece aí o cara do Tesla, da empresa Tesla. Pesquisem Não, aí, eu não conheço. pesquisem aí na internet sobre essa coisa aí. Eles querem Eu fazer vou tipo um Big Brother pesquisar. em Marte e, inclusive, estão buscando voluntários aí. Quem quiser dar um nome, pode ter um site lá para dar um nome para daqui a 10, 15, 20 anos. Eles vão chamar para fazer umas entrevistas aí para selecionar quem é que vai ser que vai para essa missão, né? Mas isso aí é tudo, tipo, tá muito incerto ainda. O mais certo mesmo é ir para a Lua. Isso aí eles querem até antes de 2030 eles querem ir. Beleza? Então, Ah, beleza. é isso. Obrigada. Então, vamos terminar aí agora sobre os planetas gasosos, né, Laura? Isso mesmo. Aqui, né, para finalizar a parte de Marte, vemos também que são inúmeras fotos tiradas já que mostram a superfície com bastante rochas e poeira que formam essas dunas, além também de que já houve atividade geológica em Marte, ou seja, lá ainda tem vulcões que são inativos até hoje. Então, sobre essa parte também de colonização, sabemos atualmente que deve haver água em Marte, porém, essa água está provavelmente ainda no subsolo. Haviam também várias fotografias que sugerem que já houve água no estado líquido e rios em Marte no passado. Então, ainda estamos nessa busca de saber se ainda tem existência de água, já que apesar de o solo ser infértil, pelo menos água talvez ainda exista. Marte possui também calotas polares de CO2, gelo seco, e a atmosfera de Marte é rica em dióxido de carbono, mas a quantidade total é muito pequena na atmosfera, já que corresponde a apenas 0,7% de toda a nossa atmosfera. Marte também tem duas luas bastante pequenas, Phobos e Deimos, as quais essas luas teriam sido fragmentos de um antigo satélite natural, o qual foi destruído após uma grande colisão há cerca de 2,7 bilhões de anos. Então,
esse satélite maior teria se colidido com outro, os fragmentos se uniram e formaram essas duas pequenas luas. Agora entrando já na parte de planetas gasosos, vamos começar por Júpiter, o qual a sua atmosfera, pelo menos a maior parte dela, é composta por metano e é bastante semelhante ao nitrogênio que temos na Terra. A velocidade de suas nuvens é muito alta, então aquelas nuvens que estão cada vez mais altas em Júpiter giram mais rápido do que o próprio planeta. Então acaba até mesmo formando essas ondulações que vemos aqui em cima. As nuvens de Júpiter também se organizam em faixas de amônia, as quais sobem e se condensam. Júpiter possui 79 satélites confirmados, ou seja, luas, e em 1610, Galileu já tinha observado os 4 maiores: Europa, Ganimedes e Calisto. Nesse vídeo podemos ver de forma bem rápida os principais satélites naturais que temos em Júpiter e que já são conhecidos. Inclusive, podemos notar que praticamente Júpiter está em um enorme emaranhado daquelas luas que estão orbitando o seu planeta. Aqui também vemos que o movimento que faz tanto Júpiter quanto as luas dele orbitando esse planeta não seriam totalmente dessa forma aqui. Então, assim como o sistema solar, ele também estaria fazendo também estariam fazendo esse formato elíptico. Então, Júpiter estaria se movendo juntamente com todas suas luas orbitando seu planeta. Como citado em outra aula aprofundando sobre os asteroides, podemos ver que Júpiter possui grande influência em relação aos asteroides. Digamos até mesmo que Júpiter é um planeta quase que guardião da Terra, pois por conta da sua força gravitacional, ele evita que muitos asteroides que acabariam entrando em contato com a atmosfera terrestre acabam nos atingindo. Então, por conta de toda essa força gravitacional, ele atrai esses asteroides para dentro do cinturão principal, que fica entre a órbita de Marte e de Júpiter. Aqui ao lado podemos ver um mapeamento dos asteroides que já são conhecidos no sistema solar. Onde essa animação representa o mapa de todos os asteroides que já conhecemos, e em laranja vemos representados os asteroides que estão no cinturão principal, entre essas órbitas de Marte e Júpiter. Em azul estaria a representação dos asteroides que estão próximos à Terra. Já em Saturno, sendo o segundo maior planeta em termos de raio e massa, lembrando que quando falamos de raio de um planeta, estamos nos referindo à medição de uma ponta fazendo toda a volta do planeta até chegar naquele ponto. Caso falássemos de diâmetro, seria a medição apenas de um lado do planeta até o outro lado dele, não essa medição completa em 360 graus. E também em questão de massa. Os anéis de Saturno foram descobertos por Galileu com sua luneta, e suas luas também são praticamente, sendo o maior número de luas que existe um planeta do sistema solar, totalizando 82 luas já conhecidas. Então, assim como Júpiter, vemos também que Saturno faz quase um emaranhado entre as órbitas de suas luas.
Já Urano e Netuno não são visíveis a olho nu, pelo menos não quando estamos vendo da percepção daqui da Terra. Então, para fazer essa observação, tanto de Urano quanto de Netuno, precisaríamos estar utilizando equipamentos apropriados, no caso, telescópios ou até mesmo fazendo pesquisas e análises mais aprofundadas diretamente de um observatório. Urano aparenta não ter nuvens, além também de possuir 27 satélites naturais já conhecidos. Ele foi o primeiro planeta a ser descoberto nos tempos modernos por William Herschel, enquanto sistematicamente ele estava pesquisando o céu com seu telescópio em 13 de março de 1781. Quando falamos também de Urano, ele está a uma distância, assim, em relação a nós, de 2,6 bilhões de quilômetros. De Titânia, sendo a maior em diâmetro, ao minúsculo Cupido, quando falamos de luas que Urano possui, todas as luas de Urano estão congeladas e possuem rostos escuros. Antes do lançamento da espaçonave Voyager 2, em 1977, os astrônomos conheciam apenas 5 luas de Urano, onde essa sonda encontrou mais 10 até 1986. Astrônomos encontraram novas luas, sendo as últimas descobertas como Maybe, Cupido e Margaret, que foram confirmadas em 2003. Também uma grande curiosidade de Urano é em relação à sua inclinação do seu eixo, justamente porque Urano tem um eixo de rotação praticamente deitado, ou seja, inclinado em quase 90 graus, tendo todos os seus lados expostos ao Sol. Isso provavelmente ocorreu por causa de uma colisão nos primórdios do Sistema Solar, uma vez que suas luas orbitam o plano do Equador. Nos primórdios do Sistema Solar, Urano sofreu uma colisão com outro planeta que possui uma massa igual ao dobro da Terra ou até mesmo maior. Então, enquanto aqui na Terra vemos o Norte e Sul sendo guiados normalmente como para cima e para baixo, lá em Urano, o Norte e o Sul estariam de lado, totalmente deitados. Aqui também vemos o movimento que Urano faz quando está em relação com as suas luas. Netuno foi descoberto em 1846, com base em cálculos matemáticos, por causa da perturbação da órbita de Urano. Netuno também possui inúmeras nuvens e tempestades, com algumas faixas que lembram a de Júpiter. Sua atmosfera é azulada por conta do metano que está presente na atmosfera, e uma das características mais marcantes desse planeta são os seus fortíssimos ventos a incríveis velocidades de até 2.440 até 2.400 km por hora. Então, se a gente conseguisse de fato pisar em Netuno, que não é possível por ser um planeta gasoso, nós com certeza acabaríamos saindo voando por conta de seus fortíssimos ventos. Então, quando pensamos em planetas, vemos também a rotação que eles fazem. Em relação à rotação de cada um dos planetas, podemos ver também sua inclinação e a quantidade de tempo que leva para cada um dos planetas fazer essa rotação, principalmente em volta do seu próprio eixo. Aqui na Terra, por exemplo, são 23 horas e 56 minutos. Já em outros planetas, como Vênus, por exemplo, leva 243 dias e 26 minutos. Então, basicamente, podemos ver a Terra se movendo em um período até que normal para nós, Marte um pouquinho mais desacelerado, porque leva 1 dia e 36 minutos, Júpiter sendo praticamente, no caso, né, o mais rápido, com apenas 9 horas e 55 minutos, ele consegue completar uma volta inteira em volta do seu próprio eixo. Porém, uma pergunta que eu gostaria de fazer para vocês é se alguém aqui sabe, ou pelo menos já teve essa curiosidade, de por que cada um dos planetas tem cores diferentes. Então, se o professor permitir, eu vou abrir aqui um tempinho para quem quiser levantar a mão.
ou pelo menos abrir aqui o áudio falando se já teve curiosidade, se já pesquisou sobre. Tem gente com a mão levantada aí. Eu tenho uma outra dúvida. Para um planeta gasoso, ele tem várias densidades, certo? De gás, por causa dos gases diferentes por causa da temperatura. Então, se um ser humano caísse num planeta gasoso, ele cairia até uma área onde a densidade seria parecida e ficaria flutuando? Tipo, acontece isso ou não? Só. Sim, ele não tem solo, né? Não é igual pedra dos 4 primeiros planetas. Sim, É puro gás. Mas só que seria como mergulhar no mar. Tipo, você mergulha na água, por exemplo, no mar, e aí quanto mais fundo, maior é a pressão, né? Se você tiver a 100 metros de profundidade, você já vai ser esmagado, né, pela pressão do mar. sim, sim. Nesses planetas é a mesma coisa, eles são um fluido, um gás. Aí quando você vai descendo, a pressão vai aumentando. Quanto mais fundo, mais maior a pressão. E são quilômetros e quilômetros de gás, né? Milhares de quilômetros. Uhum. Depois de alguns quilômetros de afundar, a pressão vai ser tão grande que você vai esmagado. Mas lá para o meio já vai virar líquido. Mas vai demorar um pouco, porque é muito grande, né? São muitos Sim. milhares de quilômetros até chegar na parte que vira o líquido já. Mas é isso, ele não é chão, ele é gás e mais lá pelo meio vira líquido. Então você. Então, se você caísse assim, ia ter uma hora que você ia flutuar. Só. Se você não for despedaçado antes pela pressão, né? Mas digamos que você tivesse com uma super armadura que aguente a pressão gigante. Aí depois de milhares de quilômetros lá no meio do planeta você flutuaria. Aí ia Nossa. demorar para chegar lá. Até lá você já viraria um átomo de Você, corpo humano. você já é isso, você já seria esmagado a uma bolinha só. Esses planetas, na verdade, eles têm um núcleo sólido, né? Lá no meião mesmo deles, tem por exemplo, a Terra o professor Lang até falou, né, no bate-papo astronômico, que a Terra é uma bola de fogo, né? É uma gigantesca bola de ferro derretido. E aí a gente está boiando na casca, né, que tá mais gelada, que é a pedra, né? É só uma casca e bem fina, comparada ao planeta todo. Então, tipo, o núcleo é uma bola de fogo de ferro derretida. Lá no central mesmo, aí tá sólida, por causa da pressão ele já tá sólida, né? Uhum. Então tem um núcleo de ferro. Esses planetas gigantes, todos têm também um núcleo de ferro, só que o envoltório de gás dele é muito gigante, né? Fica só uma bolinha pequenininha lá no meio. Mas é pequenininha assim, entre aspas, né? Porque ela é do tamanho da Terra. Só que ela tá mergulhada numa coisa gigante de gás, né? Mas eu nem estudei sobre, mas eu creio que o planeta muda a cor dele por causa do material base principal em abundância, tipo, Ah, sim, na verdade a pergunta era essa. Aí já deixo com a Laura. a pressão, o material, tudo vai, o material base, tipo, se fosse de ferro, qualquer outra coisa, vai adaptando e vai causando a cor, tipo, e quanto mais próximo do Sol, vai ter diferenças e vai causar diferença na cor do material. É por isso que eu acho que os planetas têm uma diferença de coloração. Alguém tem mais uma hipótese aí, diferente da do João Gabriel? A Camille falou que tinha pensado sobre isso. Foi você? Então, se a Camille quiser fazer alguma hipótese do que ela acha que influencia na cor dos planetas, O João mesmo que não Eduardo tenha também. pesquisado, pode ser uma hipótese do que ela acha que pode ter feito com que cada planeta tivesse uma cor. O João Eduardo também. Pode tirar uma teoria maluca aí, ó. Sim. Então você tem uma resposta para eles, Laura? Tem uma resposta e está relacionada com a atmosfera, inclusive, e também com a superfície. Respondendo aqui essa dúvida, porque os planetas são de cores diferentes, a cor de um planeta pode ter variações, pois depende da superfície e da atmosfera.
além também de como ele vai absorver e refletir a luz de sua estrela, no nosso caso, o Sol. Ou seja, o planeta em si ele não emite luz, portanto, a sua cor é definida pela forma como a luz dessa estrela reflete ao entrar em contato com a superfície e atmosfera. Caso esse planeta não tenha atmosfera, essa luz entra em contato direto com a superfície de certo planeta. Por exemplo, temos aqui no caso de Mercúrio, onde esse planeta praticamente não possui atmosfera. Então, a atmosfera que ele possui é muito fina e, desse modo, ele apresenta uma cor mais acinzentada por conta do Sol. Então, ele reflete a luz na superfície rochosa de Mercúrio, onde também podemos notar isso na Lua da Terra, e assim como a Lua, Mercúrio é repleta de crateras de impacto. Então, quando a luz solar entra em contato com a superfície de Mercúrio, que é uma superfície rochosa, reflete essa cor mais acinzentada, mais puxada para o marrom. Quando falamos em Vênus, temos uma densa atmosfera repleta de dióxido de carbono e enxofre. Esses compostos juntos ao ácido sulfúrico, encontrado na atmosfera do planeta Vênus, é refletido pela luz solar visível, a qual torna aparente os tons alaranjados, o qual sobressai o amarelo e o branco. A mesma coisa na Terra também, onde o azul do planeta Terra é resultado dessa reflexão dos raios solares nessas moléculas de oxigênio e hidrogênio que estão presentes tanto na atmosfera quanto também na nossa superfície oceânica. Enquanto Marte tem essa coloração mais puxada para tons de vermelho e laranja, que lembra bastante ferrugem, justamente porque quando o Sol reflete a sua luz, entrando em contato com a superfície de Marte, que é repleta de óxido de ferro, ele acaba possuindo essa atmosfera muito fina, que quando ele reflete nessa superfície, composta principalmente como base de ferro, acaba resultando em uma cor que lembra mesmo a de ferrugem. Então, Júpiter também possui muitas cores, como podemos ver, e ele tem uma quantidade muito grande de hidrogênio e hélio, além de pequenas quantidades de água, cristais de gelo, cristais de amônia e também traços de outros elementos. Essa junção desses elementos e esses cristais, juntamente com essa nuvem de amônia e hidrosulfureto de amônio, quando são refletidos pela luz solar, causa esse efeito de tons de diversas cores, como por exemplo marrom, avermelhado, laranja e até branco em suas nuvens. Já em Saturno, que é um planeta com composição similar à de Júpiter, temos como composição a amônia, o vapor de água, hidrocarboneto e fosfina. Então, a luz solar, quando ela reflete essas nuvens de amoníaco de Saturno, resulta nessa tonalidade de amarelo mais claro, até mesmo mais claro do que o qual a gente observa em Júpiter, enquanto seus anéis são compostos de rochas que podem ter variações significativas de tamanho. Por exemplo, os anéis de Saturno, que são compostos por rochas, podem ter uma variação de rochas desde um grão de areia até um tamanho comparativo ao de uma montanha. Já que deixando mais para o final, Urano e Netuno, que são nossos planetas azuis, vemos também uma bastante diferença assim quando falamos dos tons de azul entre ambos planetas. Porque em um planeta o azul acaba puxando mais para o esverdeado, outro para o azul mais escuro, onde quando a gente fala desses dois, ambos são planetas que possuem uma cor mais azulada, pois assim como Júpiter, eles são ricos em hidrogênio e hélio. Porém, possuem uma quantidade muito grande de metano em sua composição. Então, o metano acaba absorvendo a luz vermelha, o que acaba ocasionando, enquanto essa composição que é refletida pela luz do Sol, e o planeta aparenta esses tons mais azul. No caso de Netuno, por exemplo, sendo mais escuro, justamente não só por refletir esse tom de azul, mas porque também chega pouca luminosidade solar até esse planeta. Já no caso de Urano, acaba tendo um tom mais esverdeado. Porém, vemos também, por que essa composição é tão diferente de um planeta para o outro, sendo que, basicamente, quando foi formado o sistema solar e os planetas, eles teriam sido formados quase todos na mesma época.
Isso acontece justamente por conta do vento estelar, ou no nosso caso, vento solar, que é tão intenso transmitido por uma estrela que durante a sua formação ainda se encontra estável, ela acaba empurrando todo esse material que é encontrado pela frente, ou seja, os elementos mais leves, como hidrogênio e hélio, são empurrados para as bordas do sistema solar. E os elementos que são mais pesados ficam mais próximos da estrela, por serem mais difíceis de serem empurrados pelos ventos solares. Por isso, inclusive, que os planetas rochosos se encontram mais próximos à estrela, enquanto os planetas gasosos estão relativamente mais distantes em comparados aos demais. Inclusive, é por esse motivo que cada planeta depende da distância que se encontra da estrela, tem uma composição completamente diferente. Então, é esse vento solar que acaba empurrando todos esses componentes. Os mais leves acabam indo para os planetas gasosos, bastante, inclusive em excesso, já os materiais e os elementos mais pesados acabam ficando com os planetas rochosos. No caso do vento estelar que é citado durante grande parte dessa apresentação, no nosso caso o vento solar, esse vento estelar seria uma porção de partículas eletricamente carregadas, no qual o Sol, outra estrela que compõe um sistema, ela emite em todas as direções, principalmente elétrons que têm carga negativa, mas também emite prótons e outras partículas. E até que ponto chega essas partículas? Ela chega até o limite em que elas se trombam com outros ventos de outras estrelas próximas, que também emitem partículas eletricamente carregadas, e essas se chocam. Esses ventos solares, normalmente a gente pode ver no Sol, quando a gente se depara com o Sol tendo aquelas leves explosões, onde parece até mesmo com lava, que acaba indo para fora do Sol e até mesmo se contraindo logo em seguida. Então, aqui para finalizar a aula de hoje, seria uma concepção de tempo e localização. Como a gente também acabou falando um pouco sobre Marte, nessa viagem praticamente que leva bastante tempo, porém a gente percebe uma diferença muito grande, por isso que falamos, inclusive, que o tempo é relativo. Então, o tempo que passamos na Terra é diferente do tempo em outros planetas e também da distância que leva até chegar num planeta e no outro. Se você viajar à velocidade da luz até Alfa, a próxima Centauro, por exemplo, digamos que você consiga chegar a uma velocidade de 99,9%. Coisas muito estranhas vão acontecer. Você levará, se não chegou a 100%, né? Digamos que você leve, vamos chutar alguns números. Digamos que você leve 5, 6 anos. Quando você conseguir voltar à Terra 10 anos depois, para você, na Terra terá passado algumas centenas ou talvez milhares de anos. Por algo previsto na teoria da relatividade de Einstein. Tempo é relativo. Quando você está longe da matéria ou uma grande velocidade, o tempo passa diferente para você do que para a pessoa que ficou na Terra. Os astronautas que viajam no antigo espacial, na estação espacial, sofrem esse efeito. Se você coloca um relógio de alta precisão num jato supersônico que vai viajar a uma velocidade muito grande, próximo da superfície da Terra, você consegue medir efeitos de dilatação do tempo. Então o relógio vai atrasar, mesmo sendo um relógio extremamente preciso, né? Mas ele vai atrasar simplesmente em relação a um relógio que está parado, simplesmente porque ele foi acelerado, entrou em movimento e depois volta lá para o aeroporto. Então você mede esse efeito. O seu GPS, ele usa correções da relatividade geral para poder te dar a posição exata de onde você está na superfície da Terra. Porque o satélite está longe da Terra e a uma velocidade alta. Ele já precisa ter essa correção. E o GPS, ele funciona com sinais que são emitidos para ele se comunicar com satélites que giram em torno da Terra. Esses satélites são
viajando a uma velocidade muito alta. E, portanto, eles sofrem efeitos relativísticos por causa da alta velocidade. Então, o tempo do relógio de cada um desses satélites passa de forma diferente. Né, se você sincronizou os relógios num certo momento, quando você colocou eles dentro do satélite, eles não estão mais sincronizados porque eles estão em movimento. Agora, o sinal que é mandado do seu celular para o satélite e depois volta para o celular para eles se comunicarem, e entre os satélites também, você precisa saber exatamente em que instante o sinal foi emitido do seu celular e voltou para o seu celular, ou foi emitido pelo satélite e voltou para o satélite. Precisa saber quanto tempo demorou. É dessa forma que ele mede a distância até o seu celular e, sabendo a distância de diferentes satélites, você determina a posição do seu celular. Se você não faz a correção relativística, o erro na posição do celular ia ser muito grande. Então, aqui, antes de encerrar a aula de hoje, deixa eu arrumar aqui. Muito interestelar aí, né? É, bastante. Então, finalizando aqui a aula de hoje, uma última curiosidade, inclusive, é que muitas pessoas, inclusive, têm essa paixão por astronomia, muitas vezes é observando o céu, observando a lua, e muitas pessoas até se interessam também pelos eclipses também lunares. Como sabemos, né, a lua influencia nos mares do nosso planeta da seguinte forma: enquanto a Terra atrai a lua e a faz girar em seu redor, a força gravitacional da lua, somada do Sol, ela influencia especialmente nas superfícies dos nossos oceanos. Então, toda a parte oceânica do nosso planeta é influenciado tanto pela lua quanto também pela força gravitacional do Sol. Dependendo da posição desses dois astros em relação à Terra, o comportamento das marés muda. Então, quando vemos que a maré atinge o seu nível máximo, normalmente é durante a lua nova, e seu mínimo é durante a lua crescente, é justamente por conta dessa influência que a lua tem sobre a Terra. Porém, infelizmente, em um futuro distante talvez, a gente deixe de ter esses eclipses, pois aos poucos a lua está se afastando da Terra, justamente por conta desse efeito de maré, no qual ambas causam uma na outra, onde a rotação de giro da Lua em torno da Terra está diminuindo, resultando no afastamento dela em relação à Terra. Então, em média, assim, por ano, a Lua está se afastando até 3 centímetros. Então, quem sabe daqui a um tempo, até mesmo quando a gente já não esteja mais aqui na Terra, os eclipses acabem deixando de existir. Então, é uma última curiosidade aí sobre a Lua. E encerrando aqui a aula de hoje, falando sobre tempo e localização, sistema solar, além dos planetas rochosos e gasosos. E, inclusive, essa parte de tempo e localização tem um material complementar já disponível lá no Google Sala de Aulas, falando sobre como funciona o GPS, a localização, e vemos como o tempo é tão importante e como o tempo exerce um poder sobre praticamente tudo, principalmente na teoria relativa de Albert Einstein, quando vemos que o tempo praticamente pode ser relativo, tanto para quem está aqui na Terra quanto para quem está em outro planeta, e também é um fator muito importante quando pensamos em viagens interestelares, pois, como vemos aqui é citado, vemos como pode alterar principalmente no psicológico de um astronauta, por exemplo, quando pensamos que para a gente sair, por exemplo, do planeta Terra e até Marte, para nós que estaríamos nesse foguete, levaria um tempo de, por exemplo, 8, 10 anos, enquanto para quem está aqui na Terra passaria milhares de anos, inclusive. Então, deixo aqui com o professor Eduardo, caso ele queira complementar alguma coisa, ou passar algum slide complementando. Não, acho que já foi bastante explicado aí. Né? O João Gabriel está com a mão levantada aqui, acabei de ver. A Camille comentou que isso que você falou é explicado em Interestelar, né? É isso aí. Ô, João Gabriel, você queria falar?
Tanto que, se eu não me engano, a NASA tem 2 astronautas que são irmãos gêmeos. E, tipo, eles usam ele de pesquisa de diferença de tempo, que tem no espaço e na Terra. Eles fizeram pesquisa com eles. Ó, essa diferença de tempo, A diferença de envelhecimento no corpo humano. sim, essa diferença de tempo é muito pequena, né? Porque só vai ser uma coisa, uma diferença grande se você tiver uma velocidade muito próxima da velocidade da luz, que é muito alta para a gente, né? A gente não tem tecnologia que não chega nem perto disso, né? Nessas máxima velocidade que a gente consegue produzir, nós seres humanos, que é satélite, com essas naves espaciais aí, é como o cara no vídeo da Laura falou, né? Se você colocar um relógio de alta precisão, que tem que ser um relógio digital, com umas 10 casas decimais, assim, de segundo, milissegundo, milionésimo de segundo, entendeu? São muitas casas decimais. Lá na última casa de decimal que vai dar uma diferençazinha. Então, a diferença de tempo é bem pequena, assim, com a tecnologia que nós temos, né? Se a gente chegar um dia perto da velocidade da luz, aí sim vai dar diferenças de maiores, né? De alguns segundos, talvez. Ou se ficar rodando, viajando durante muito tempo, pode ser que dê até mais de horas, né? Mas, assim, o efeito é bem pequeno. No Interestelar é porque no filme os caras já tinham umas naves lá potentes, né? Aí ficou viajando durante anos. Aí, para quem ficou para trás, deu uma diferença de décadas, né? Então, mas, assim, é só para quem está próximo da velocidade da luz. E também no Interestelar, os caras estão num planeta que tá circulando um buraco negro. Então o tempo passou totalmente diferente pra quem tava na nave. E isso, tem esse, além da velocidade, um outro fator que altera a passagem do tempo é a gravidade, né? Locais com grande gravidade, a gravidade consegue alterar o tempo também. Tá tudo relacionado, né? Espaço-tempo e gravidade. Eu tinha um vídeo aqui, peraí, deixa eu ver se vale. Não, acho que não precisa. A Laura já mostrou tudo, acho que não há necessidade, não. É isso, então a gente encerra por aqui, né? Falamos aí sobre os planetas, a Laura falou aí sobre os planetas rochosos e gasosos, né? Deu uma introdução também sobre como tudo isso é formado, né? Essa nuvem aí de gás que se transforma numa estrela, ao redor da estrela surgem esses planetas, certo? E aí deu essa introdução toda sobre o sistema solar. Só está faltando agora uma última aula para gente, né? Então, não sei se é essa semana ou se é na quinta-feira, não é isso, Laura? A gente faz então o encerramento, é isso? Isso, na quinta-feira é o encerramento. Beleza, então é isso. Estamos aí treinados aí, discutidos aí em várias coisas. E sobre essa questão dos planetas rochosos aí, que falamos de Marte, né, e tal, que eu falei do Big Brother em Marte. Quem quiser, quem está aqui, quem está assistindo, ainda dá para dar o nome lá. Daqui a 15, 20 anos vai ter esse Big Brother em Marte aí, eles já estão coletando os nomes. Pesquisem aí na internet. E aí é isso. Então, boa noite, pessoal, todo mundo. A gente se encontra de novo na quinta-feira para fazer o encerramento aqui geral do primeiro mini curso astronômico. Boa noite aí para todo mundo. Boa noite, obrigado pela aula. Boa noite, pessoal.